Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos falar sobre os quinidários, o segundo filo de animais que apareceu na história evolutiva. Então fica aí e segue o fio. Vamos começar com o nome quinidários. Esse quine vem de K-N-I-D-E, quinide, que significa urtiga. Ou seja, esses animais eles têm toxinas urticantes em seu corpo. E essas toxinas elas são comumente relatadas nas praias quando os banhistas, por exemplo, têm contato com água viva. Tá aqui a água viva. Então, ao tocar nesse animal, há uma liberação dessa toxina na pele do organismo que teve contato e assim pode causar uma queimação, inclusive até a morte. Então, esses organismos que têm essas células que causam essa queimação, eles são aquáticos e carnívoros, sendo que a grande maioria se encontra em ambientes marinhos. Esses organismos, eles podem também ser sésseis ou eles podem ser organismos de movimentação. Agora vamos começar com as características, com as novidades evolutivas que o grupo dos quinidários trouxe. A primeira delas é que esses organismos são diblásticos e que eles têm simetria radial. Então, diblástico é ter dois folhetos germinativos. E simetria radial é que ele pode receber vários cortes em um mesmo plano, formando várias partes iguais. Então, todos os quinidários, na verdade nem todos, mas a maioria deles, eles passam pelo processo de metagênese. A grande maioria deles passa pela metagênese. O que é isso? É que no seu ciclo, eles têm tanto partes de medusa quanto partes de pólipo. Qual a diferença? O pólipo, no pólipo, a boca ela fica na parte superior do organismo. Então a boca ela fica para cima, vejam aqui. Já na medusa, que tem essa forma aqui de guarda-chuva, a boca ela fica para baixo. Por exemplo, ó, essa água viva é um pólipo ou é uma medusa? Perfeito, é uma medusa. Então a boca dela fica na parte mais baixa. Então essa água viva, bem como esse pólipo, eles são diblásticos e têm simetria radial. Se você cortar, por exemplo, o pólipo em várias partes, vai ver que a divisão é como se fosse o corte de uma pizza. Vejam aqui, por exemplo, ó, a evidência de um pólipo com simetria radial. Então, veja, ó, se você cortar ela em 1, 2, 3 planos, vai perceber que vai formar 6 partes iguais. Então, isso está evidenciado nos quinidários, essa simetria radial. A mesma coisa, se você cortar, por exemplo, essa água viva em 6 planos, em 3 planos, vai observar também 6 partes iguais. Agora, vamos falar sobre ser diblástico. Já evidenciamos aqui a simetria radial. Agora, vamos falar sobre ser um organismo diblástico. Então, lembra comigo, lembra com o tio Ícaro, que vocês viram que os poríferos, eles são animais, claro, e por isso eles têm a blástula. Lembram disso? Perfeito, eles têm a blástula, que é nada mais do que uma cavidade cheia de líquido. Essa cavidade tu vai chamar de blastocele. Então, é como se fosse uma bolinha oca, formado a partir dos gametas dos pais, do espermatozoide e do óvulo. Essa blástula, nos poríferos, ela já forma, então, o próprio porífero. Nos quinidários, essa blástula ela se desenvolve e ela forma uma gástrula.
E essa gástrula, que é uma etapa seguinte, ou seja, porífero não tem gástrula, veio aparecer nos quinidários. Então essa gástrula, ela agora tem dois folhetos germinativos, o endoderme, a endoderme que está aqui, ou endoderma, e a ectoderma, que está na parte de fora. Então, a ectoderma, ela vai formar a parte mais externa do animal, e o endoderma, a parte mais interna do animal. Então, aqui ó, nós estamos falando de animais diblásticos. Por quê? Porque eles só têm dois folhetos, a ectoderma e a endoderma. O próximo filo, que é o Platelmintos, eles são triblásticos, mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Então vejam aqui que eles são diblásticos. Inclusive os quinidários são os únicos animais que são diblásticos, porque a partir de Platelmintos todos são triblásticos, inclusive nós, seres humanos. Então, além dessas novidades que eu mostrei para vocês, os quinidários também trazem uma cavidade gastrovascular. Ou seja, tem um espaço nesses organismos para o alimento. Lembra que ainda não é um sistema digestório e não é nem perto disso, mas pelo menos já aparece nesses organismos a cavidade gastrovascular. Então aqui nós temos a epiderme, que é formado pelo folheto ectoderma. Então isso aqui vai formar a epiderme do organismo. E a endoderme, que está aqui, que é a parte mais interna, vai formar então a gastroderme do organismo. Aqui nós temos o exemplo de uma hidra. E entre essas duas camadas nós temos uma mesogleia. Nos poríferos era mesohilo. Nos quinidários é mesogleia. E quando chegar no próximo grupo, que é os platelmintos, já vai ser músculo. Então é justamente essa mesogleia que vai perder espaço e vai então formar a parte muscular do organismo. No caso, o mesoderme, que é esse terceiro folheto aqui, mas isso somente no grupo dos platelmintos. Então veja, aqui tu tens a epiderme, formada por ectoderma, nós temos a gastroderme, formada por endoderma, e aqui entre os dois, a mesogleia. Outra coisa importante é que esses organismos têm célula epitélio muscular, ou seja, células que permitem que esses organismos, por exemplo, se movam. Aliado a isso, uma rede de neurônios, que tem característica tanto sensorial, quanto são fundamentais para a movimentação. Ou seja, esses neurônios que você observa aqui na hidra, eles apareceram somente nos quinidários. Os poríferos não têm neurônios, os poríferos não têm tecidos, enfim. E isso apareceu no grupo dos quinidários. Então, esses neurônios permitem a esse organismo sentir o ambiente, bem como permitem a sua movimentação através das células epitélio musculares. Esses organismos, eles também têm uma célula que eu falei para vocês, que é o quinidócito. Esse quinidócito é justamente aquela célula urticante que causa problemas quando tem contato com o animal. Então, veja aqui o quinidócito guardado, com o seu flagelo guardado. Quando há um contato com o animal, o seu flagelo, então, ele é liberado. E isso faz com que haja uma descarga de toxinas no indivíduo que teve contato com esse organismo. Observem aqui a imagem novamente. Quando há o toque, há uma descarga de toxinas e a partir daí há uma queimação, queimadura, no caso de seres humanos, que pode causar inclusive a morte, bem como pode também matar outros organismos importantes para a alimentação desse grupo. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.